Isaías, no capítulo 5. Leremos inicialmente do verso 1 até o verso 3. Assim diz a palavra de Deus. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Oremos ao Senhor. Pai Santo, pedimos a iluminação do Teu Espírito sobre nós, a condução, para que tudo o que pensemos, tudo o que desejarmos, tudo o que nos movermos a fazer, seja para a honra do Teu nome, seja para cumprir o que está prescrito nas Escrituras, seja para dar alegria ao Senhor com nossa vida, nossa retidão, nossa unidade. E pedimos para isso que o Senhor trabalhe em nossos corações, tirando tudo aquilo que impede, que tem impedido, Senhor Deus, que realizemos a Tua vontade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, no meu tempo de seminário, o ilustre professor que eu tinha, o reverendo Valmir Soares, nos contou uma história mostrando a necessidade que temos, às vezes, de dividir problemas com os outros. Às vezes a solução está em repartirmos a responsabilidade. E ele então contou a história de um senhor que tentava fazer o seu filho comer sopa de legumes e nunca conseguia. O menino não queria jantar, não queria a sopa de legumes e por vezes ele teve até que recorrer à vara, né? Dar umas palmadas no menino, o menino chorava e o pai se frustrava, mas não tinha quem fizesse, o menino não conseguia comer sopa de legumes. Então o que ele fez? Um dia ele pôs uma comida comum, que o menino gostava, ele comeu, o menino já estranhou, né? Não tem surra essa noite. E ele resolveu dividir o problema com o filho. Ele estava comendo e disse ao filho, filho, eu estou precisando de sua ajuda num assunto, você pode me dar um conselho? Aí o menino já se encheu todo de orgulho, falou assim, sim pai, eu posso ajudar você. E aí eles comeram, terminou, falou, vamos para o escritório. O menino entrou no escritório e o pai disse ao menino, meu filho, você sabe que eu tenho a responsabilidade de cuidar de você, fazer com que você se alimente bem, que você seja forte, produza muito, que você não adoeça, não é isso? Falou, é. Então eu consultei os especialistas, eu consultei as pessoas que entendem e eles disseram que sopa de legumes seria ótimo para você. Só que agora aí estamos com esse problema, você não gosta. E eu queria que você me desse um conselho e me ajudasse. O menino falou, deixa eu pensar um pouco, pai. Saiu, deu uma volta e voltou. Falou, pai, eu tenho a solução. O que é? Eu vou tomar sopa de legumes. Ele falou, que bom, meu filho. Só que todo dia não, tá? Foi a conversa dele. Mas o que mostra que funcionou. Às vezes nós precisamos dividir. E o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Esses primeiros capítulos, até o capítulo 5, servem como uma introdução ao livro de Isaías. Por quê? A narrativa de Isaías, da visão que ele teve do Senhor no alto e sublime, quando Deus chamou a ele, disse, quem enviarei eu? Está no capítulo 6, não é isso? Quem enviarei eu, quem há de ir por nós? É até um texto que nos leva a pensar que a doutrina da Trindade estava sendo já ensinada. E Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, no capítulo 6. Mas o profeta Isaías está aqui introduzindo, e com base até em outras discussões que ele teve com o povo, o assunto do livro. Cronologicamente, o capítulo 6 deveria ser o primeiro, se você fosse pensar, porque ali Isaías foi chamado. Mas o capítulo 5 serve de introdução ao grande assunto do livro. E que eu imagino seja extremamente importante para você.
Agora, Isaías vai contar uma parábola. Deus vai contar uma parábola. Interessante, há uns aspectos poéticos aqui que chamam a atenção. Mas uma coisa que é interessante é que no verso 4, isso mesmo, verso 3, ele diz: agora, pois. Então, depois dele começar a contar a parábola, ele pede para que o próprio povo fizesse o julgamento entre o amado dele e a vinha. É por isso que ele está usando isso como introdução. Ele está fazendo com que as pessoas sintam o problema. Como aquele pai que eu contei no início, também, como foi o caso de Natã, os irmãos se lembram, Natã tinha uma grande dificuldade, ele tinha que dizer para o rei Davi: o senhor pecou, o senhor fez algo gravíssimo, e Deus havia revelado para Natã. Então Natã, não tendo como contar isso ali para o rei era um homem bom, um homem querido, e também o rei tinha poder até de mandar matar o profeta se ele quisesse. Aí o profeta então foi com todo cuidado e contou uma parábola, não é isso? De um homem que roubou a única ovelha do seu vizinho, matou a ovelha e serviu no jantar com seus amigos, uma ovelha que não era dele, sendo ele um proprietário de muitas ovelhas, ele resolveu tomar a do seu vizinho. Davi, como era pastor, falou a linguagem dele. Ele se indignou, ele disse: tão certo como vive o Senhor, esse homem morrerá. E Natã responde: tu és o homem, Senhor. Tu tomaste a esposa de Urias. E aí ele começa a narrar, e Davi cai em si, mas Davi já tinha pronunciado uma sentença, sem saber quem era. Agora ele descobriu que era ele mesmo, ele era digno de morte. Então essa é uma forma de dizermos às vezes coisas duras, contando uma parábola. E aqui é uma parábola da vinha ruim. No Novo Testamento, Jesus conta a parábola dos lavradores maus, que acaba que tem alguma semelhança. Mas aqui é uma vinha ruim. A vinha é uma figura do povo de Israel. E aí, do povo de Judá. Então, agora Isaías vai fazer o pronunciamento. Quero lembrar os irmãos que Isaías é contemporâneo da queda de Samaria. Quando aconteceu em 722 a.C., do exército assírio vindo de Nínive, derrubar Samaria e tomar posse da terra, o reino do sul se tornou, de certa forma, um reino dependente. Ele pagava tributo, ele era um vassalo do reino da Síria. Mas o reino do norte teve suas terras tomadas, a capital foi tomada, homens mortos, foi muito terrível. Isaías conviveu com a queda do reino do norte. E agora ele prega para o reino do sul para que não aconteça o mesmo que aconteceu no reino do norte, que seria um desastre. Era o povo de Deus. Então Isaías fala para os seus conterrâneos contando uma parábola. Na verdade, um cântico, é uma música. E ele diz agora: cantarei ao meu amado. Ele vai cantar na direção de Deus, no sentido de reconhecer diante de Deus que o povo não foi bom com Deus. E é nesse cântico ele diz a respeito da sua vinha. E aí ele começa a descrever a vinha, dizendo que ele está cantando ao seu amado, mas o povo está ouvindo. E quando ele termina, ele diz: agora julguem vocês entre mim e a vinha, ou seja, entre Deus e a vinha. E conforme a sentença que o povo desse, seria, na verdade, esse julgamento. Eles estão julgando a vinha, mas no fundo é um julgamento deles mesmos. O que eles acham que Deus deve fazer? Então, de cara nós temos uma palavra que não usamos muito no português, que é sachar. Quem lida com terra aqui deve saber. Esse termo é um termo que nós não usamos no dia a dia. Mas sachar não tem nada de obscuro. Sachar é você fazer buraco, é você cavar a terra para poder plantar. Então esse homem tinha uma terra fértil. Vejam que ele escolheu um lugar das suas terras que poderia produzir uma uva excelente. De cara, Isaías está nos mostrando o potencial que esse povo tinha para produzir. E no fundo, queridos, o potencial nosso é extraordinário, da Igreja Monte Sião, dessa geração de brasileiros. Só que o inimigo conseguiu que eles ficassem voltados para si mesmos e só para prazeres.
que muito jovem quer hoje é só balada, é só curtição. E aí, o que é que fica para o futuro? O que é que de bom nós podemos tirar de proveito disso? Na verdade, o potencial existe em todo lugar. O Senhor fez tudo o que precisávamos fazer. Não há mais nada que Ele possa fazer. E se não produzirmos, aí eu falo de você especialmente, se você não produzir o que Deus quer, virá uma sentença de Deus sobre você. Porque qual que é o papel da videira? Produzir uva. Videira é uma forma bíblica, a gente usa mais na linguagem bíblica, mas é o pé de uva. O famoso pé de uva é a videira. A vinha é a plantação. Como a gente fala de canavial, quando se é de uva, a gente fala vinha. Então ele está falando de uma vinha que foi plantada, que tinha todo o potencial, que recebeu de Deus tantas bênçãos para poder produzir e dar o resultado esperado. E talvez poucos de nós estejam se perguntando se a minha vida está dando o resultado, se eu produzo na minha vida o que o Senhor espera de mim. Mas é essa pergunta que tem que ser feita diante desse texto, para cada um de nós. Porque tem inclusive a notícia ruim que muitos acham que estão salvos. Uma linguagem que a Celeide gosta de lembrar, porque a gente ouviu lá em Patrocínio, né, o pastor Walter Graciano Martins pregando, ele diz que ser pastor às vezes significa pastorear bode também. Não é só ovelha. Aí ele diz, o pior de pastorear o bode é que ele é diferente da ovelha, mas ele acha que ele é ovelha. Então, por mais que você explique, o comportamento vai ser outro. É outro tipo de animal. Isso é uma parábola também para o que temos aqui. Então, há pessoas que estão no nosso meio que julgam que estão salvas. Só que tem o seguinte, Jesus diz, e eles me dirão no último dia. O nosso juiz, que é Jesus, já previne que alguns vão dizer, Senhor, em teu nome nós expelimos demônios. Em teu nome nós fizemos prodígios e sinais, nós profetizamos. E Jesus responderá o quê? Apartai-vos de mim. Nunca conheci vocês. Não sei quem vocês são. Imagine que coisa horrível eu me aproximar achando que sou íntimo de Jesus e descobrir que eu não estou entre os salvos. É por isso que esse exame é necessário. Os que estão realmente salvos, que se entregaram a Jesus, os frutos virão. Mas os que não estão produzindo bons frutos, estão produzindo só uva brava, significa que não estão executando o que o Senhor nos preparou para que executássemos. Deus nos deu uma inteligência. E eu tenho certeza, eu convivo com seres humanos. Eu já convivi com gente analfabeta que tinha uma sabedoria, uma capacidade de raciocínio. Você deve ter conhecido também. Como que o homem é tão inteligente, tem todo esse potencial e não produz? Até hoje não se descobriu a cura do câncer. Eu escuto disso desde que eu era pequeno. Pessoas sofrem, pessoas morrem. Por quê? Nossos pesquisadores estão mais preocupados em cheirar pó do que em viver, em que produzir, em pesquisar. Nós estamos num país em que o governo preferia tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da saúde para enriquecer os seus cofres e para emprestar para os outros países. E quebraram o nosso país. Então, potencial a gente tem. Nós temos até terras que podem alimentar o mundo. E o que nós estamos fazendo com as nossas terras, o nosso Brasil? Então, de Deus nós não temos nada que nos queixar. É tão interessante que ele até chega de perguntar. Aqui, no capítulo 5, ele diz... Verso 4, acompanha aí. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha? Depois que ele pede para julgar, ele diz, tem alguma coisa que eu podia... Ele diz, que posso fazer que eu já não tenha feito? E como? Esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Ele diz, não tinha mais nada que eu podia fazer, eu fiz tudo. Eu levantei a torre que servia para vigiar, para a cerca não ser violada e animais entrassem para comer as uvas. Ele levantou uma cerca em volta para proteger dos bichos que comessem. Ele fez tudo o que ele precisava fazer, escolheu a melhor terra, escolheu as melhores uvas.
para se virem uvas de qualidade. E ele esperava muito e não conseguiu nada. Daí ele diz, em primeiro lugar, o potencial é muito grande. Você recebeu elementos e dons de Deus para poder servir e produzir. Ele vai dizer qual é o fruto aqui, vai ser específico. Eu não preciso entrar neles agora, mas o fato é, você recebeu todas as condições de Deus para produzir frutos. Aliás, o apóstolo Paulo chega a dizer aos coríntios, dizendo assim, Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Então, quando nós pecamos e nos desviamos do nosso foco, não temos como culpar a Deus, porque diz o apóstolo Paulo, juntamente com a tentação, Deus dá a força para que nós possamos resistir. Se caímos, caímos porque queremos, porque somos maus, somos ingratos com o nosso Deus. Aqui o texto está sendo usado agora sobre uvas, mas lá no começo do livro de Isaías ele diz que o boi conhece aquele que o alimenta, as ovelhas conhecem seu pastor, mas vocês, Israel, não me conhecem. Você, Judá, não sabe nem quem eu sou. Então, é possível que há pessoas que convivem com o meio evangélico o tempo todo, mas não têm relação nenhuma com Deus. Isso é que nós precisamos corrigir, porque isso não vai durar para sempre. Então veja só, ele diz do verso 4 que não há mais nada para fazer, mas continua pedindo que eles julguem. E a grande sentença que ele está dando, o veredito, o diagnóstico que ele está dando é, tendo feito tudo o que eu podia para produzir fruto bom, eles produziram uvas bravas, que não servem para nada. Ele chegou de fazer um lagar. Olha a frustração. O vinhateiro aqui, o cultivador de vinho, o vinicultor, ele chegou de fazer um tanque. O lagar é um tanque em que as pessoas vão lá pisar, pressionar as uvas, para que ali, naquele tanque, se produza o suco. E dali saiu o suco de uva e saiu o vinho. Era para isso que existia o lagar. Ele fez o lagar e as uvas não vieram, porque o povo simplesmente recusou. Não é interesse nosso. O que nós temos a ver com isso? Então, vocês vieram para isso, para produzir fruto. Então, é interessante que aqui no texto, ele então pede para o povo julgar e pergunta o que mais podia ser feito. Agora eu peço aos irmãos que leiamos do verso 5 em diante, ele diz, os versos 5 e 6 diz, agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Ele vai explicar o futuro, o que ele está pretendendo fazer, já que a vinha não produz. Já que ela o desapontou, ela é motivo de frustração para aquele que a fez. Ele diz, tirarei a sua sebe, ou seja, a sua cerca, para que a vinha sirva de pasto, e derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Lembrem-se, quem tinha muro era Jerusalém. A sebe aqui é uma referência aos muros, porque os muros de Jerusalém o protegem. Não só os muros, mas ele estava numa situação estratégica. Não é à toa que Davi e os hebreus cobiçavam e tomaram dos jebuseus, porque aquele era o lugar ideal para a capital. Você lembra do Salmo 125, porque fala o nome da nossa igreja? Fala que os que confiam do Senhor são como o monte de Sião. É um monte só. Que ele não se abala, mas permanece para sempre. Porque em volta de Jerusalém estão os montes. Assim também o Senhor em volta do seu povo. Que coisa linda, né? Que poeta foi esse? E realmente é isso. Se você olhar Jerusalém, você tem ali o Monte das Oliveiras, você tem vários montes dos quais você olha e o Monte Sião está ali no meio. Jerusalém está cercada de montes e por isso não pode ser abalada. Pelo menos julgava que não poderia. Mas agora está dizendo, eu vou derrubar os seus muros. Olha que coisa mais ainda. Não será poupada. Olha o que ele diz aqui. Para que sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada. Verso 6. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem escavada ou sachada. Mas crescerão nela espinheiros e abrolhos, ou seja, mato. Vão crescer ali
plantas inóspitas, fica difícil até andar entre elas, os espinheiros e os abrolhos. As nuvens darei ordem, olha que nós estamos falando com Deus, né? Então Deus está dizendo, as nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Literalmente, a planta que dá prazer ao Senhor, que dá deleite ao Senhor. Pode ser também, talvez, traduzido como a planta predileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo e eis aí quebrantamento da lei. Justiça e eis aí clamor. Bom, queridos, de forma geral, ele aqui está dizendo o que ele esperava, qual o fruto. O fruto que ele esperava era que fôssemos justos. Que Israel fosse justo com Deus. Mas é interessante aqui, porque aqui ele usa, no português não dá para perceber, o tradutor tentou até ajudar aqui, porque na palavra que aparece aí dizendo quebrantamento da lei, é a palavra opressão, que a palavra usada por Isaías aqui é muito parecida com a palavra juízo. A palavra juízo é mishpat, e a palavra opressão é sem o H, mispahat. Então, mispahat é juízo, desculpem, é opressão. Então, Deus esperava justiça, esperava que eles fizessem julgamento de quem estava errado no meio, mas eles estavam tolerando toda espécie de males. Faziam vista grossa para todo tipo de males em Israel, daí o Senhor ficou contra eles. Porque eles estavam lá para julgar, eram juízes. E aí, é essa palavra mesmo que é usada para o título do livro de Juízes. Mishpahat. E aqui, Mispá. Na verdade, Mispá é um jogo de palavras que ele está fazendo. E é curioso que ele faz, logo depois ele faz mais um jogo de palavras. Só para os irmãos verem que a sonoridade é parecida, ele diz aqui, justiça era o que ele esperava, que se fizesse justiça, que houvesse julgamento e que houvesse justiça. A palavra aqui é tzadika, e a outra palavra que ele usa em seguida, que ele usa, é um termo parecido, e é um recurso poético judaico, eis aí clamor. É um clamor por ajuda, por socorro. É alguém que está pedindo socorro. Então, o povo está sendo oprimido. O povo está clamando por socorro quando Deus deu todas as condições para a gente ter um povo justo. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, porque quem morava em Israel era gente, era homem, e aqui também. Então, só tira a sílaba da, que fica igual. Desculpa. O termo é Sadak, justiça. E aí você tira Saak, fica sendo a palavra que foi usada aqui para clamor, que é um pedido de socorro. Então o que Deus queria ouvir era a alegria do povo, porque todo mundo tinha. Nós cantamos aqui no hino da vitória que haverá igualdade. Só que essa igualdade não vai vir de nenhum partido, nenhum homem, nenhum movimento no mundo, porque o homem nunca produziu isso. Os governos que prometiam igualdade, tomando as terras e dividindo, foram os governos mais opressores que essa terra teve. Dê poder ao homem e ele se corrompe. E aí disseram, se você der poder absoluto, ele se corrompe absolutamente. Homens que estavam no poder se achavam no direito de matar pessoas. Vocês sabem que na Venezuela tem gente morrendo, só porque contra o governo morre. Cuba não foi diferente. E em nenhum lugar do mundo que você dê um poder absoluto para um homem, esse homem usou para estabelecer igualdade. O rei que nós precisamos, isso foi dito no domingo passado, é Jesus. Então aqui o que Deus está dizendo, aliás o capítulo 4 já nos fala de Jesus 700 antes de Jesus nascer, 700 anos antes de Jesus nascer. Então o que nós temos aqui? Ele diz, a vinha, o que eu esperava da vinha? Juízo e justiça. Duas coisas que as pessoas não trouxeram. No governo da sua casa existe justiça e juízo, senão é um reino iníquo. No governo da sua própria vida,
dos seus compromissos, você é justo? E você se pune por fazer coisas erradas? Se não é assim, você é injusto. E Deus está dizendo aqui que a sentença dele é deixar o povo fazer o que quiser. Vocês querem ficar sem mim? Então eu saio. O nosso escudo, nossa proteção que é o Senhor nos deixa. E aí nós somos invadidos por aqueles que nos odeiam. Nós somos invadidos, crescem matos, fica tudo abandonado, porque sem o Senhor é a mesma coisa. Você ter uma casa muito bonita, sem ninguém morando, você sabe que ela vai deteriorar. Casa só existe para que famílias morem dentro, pessoas morem dentro. Se não houver pessoas, não existe razão para aquela casa existir. Da mesma forma, essa vinha só existe para produzir justiça, que Jesus está falando de Judá, e ele está falando de Israel também, está dizendo que Israel seria então perdida. O que eu gostaria, queridos, é que nós pensássemos nisso. Jesus faz uma parábola na qual ele nos leva a pensar da mesma forma. Ele disse que um certo homem cuidou de tudo na terra, preparou tudo o que precisava, e que depois deu essa vinha, talvez pensando em Isaías, que Jesus era um homem das Escrituras, ele disse que deu essa vinha a alguns homens. E aí, esses homens ficaram, cultivaram, a terra produziu, e ele mandou então, ele arrendou aquela terra, você sabe como é arrendamento, parte dos produtos fica para o dono, para quem cultivou, para comercializar, e parte dos produtos ele dá como tributo ao dono da terra, é a parte do dono da terra. E aí o que aconteceu? O homem no tempo certo mandou os seus servos buscarem o tributo, e diz Jesus que quando os servos chegaram, eles não foram tratados como servos do dono. Eles foram espancados, apedrejados, eles apanharam. E eles voltaram feridos para o seu dono. Então, o dono daqueles servos e o dono da terra disse o seguinte: eu vou mandar meu filho, porque meu filho eles vão respeitar. E aí ele mandou o filho. O filho veio. Eles não só espancaram os outros servos, bateram, mas como mataram o próprio filho, porque disseram entre si: ele é o herdeiro. Se a gente matá-lo, só fica faltando matar o pai e tudo vai ser nosso. Então mataram o filho dele. E aí a pergunta que Jesus fez a quem ouvia ele foi: o que fará esse dono da terra? Semelhante a Isaías. O que ele deve fazer? E aí as pessoas disseram: ele fará perecer horrivelmente esses homens a quem ele arrendou a terra, e dará a outros cultivadores. E Jesus então explica a parábola. Ele diz: pois o Senhor enviou os seus profetas para cobrar de vocês que vocês deviam entregar a parte. E vocês mataram os profetas, espancaram, bateram neles. A tal ponto que Deus então enviou seu próprio filho. Jesus estava falando dele mesmo. E vocês mataram o filho. Ainda não tinha acontecido, mas Jesus sabia que ia acontecer. E vocês mataram o filho porque era o herdeiro. Pois o reino de Jacó, disse Jesus, será tirado da mão de vocês e será dado a outros, a gentios. Foi assim que nasceu a Monte Sião. Nós não podemos, queridos, repetir os mesmos pecados que esses hebreus com quem Jesus conversava cometeram. De não produzirmos os frutos que Deus espera de nós, de sermos injustos entre nós, de não falarmos, pensarmos e agirmos para a glória do Senhor. Porque se fizermos assim, seremos abandonados. Ou algum de vocês acha que o Senhor precisa de nós? Ele quer nos usar para a conversão de muitas pessoas. Da mesma forma, lembre-se que estamos num lugar que não é nosso. Aliás, o chão que você está pisando não é seu, é de Jesus. Foi consagrado a Ele. A roupa que você está usando, o seu próprio corpo, tudo pertence ao Senhor. O seu potencial é extraordinário. Mas se o seu potencial vai conseguir cumprir alguma coisa, trazer algum benefício para os homens, não sei. Depende de termos Jesus conosco. Porque senão seremos uma terra abandonada.
uma terra entregue aos coiotes, nossas casas servirão para abrigos de coiotes e tudo estará perdido. E lembrando dessa parábola, um provérbio, segundo me disseram era chinês, mas que eu imagino que seja um chinês cristão, porque é muito bom o provérbio. Uma senhora da minha igreja, que eu pastoreava, dizia o seguinte, da última igreja que eu pastoreei. Ela disse, se Deus quiser punir o homem severamente, basta fazer tudo o que ele quer, tudo que o homem quer. Se Deus nos der tudo o que nós queremos, ele já está nos punindo. Então o povo quer a ausência de Deus, não quer Deus presente nele, no mundo, na vida, até na própria igreja, porque Laodiceia é uma igreja de Apocalipse que trancou Jesus do lado de fora. Pode ler lá que Jesus está pedindo para entrar. Então é possível, o Senhor não precisa de nós, Ele vai dar o que estamos pedindo. Só que é péssimo para nós. Perdemos o nosso escudo, a nossa proteção. Quantos cânticos nós cantamos aqui, por providência de Deus, porque eu não combinei com o Valdir, com a equipe de louvor, não convidei com o coral, mas todos os cânticos que nós cantamos aqui, todos os hinos apontavam que eu preciso da presença de Jesus comigo. Mas você precisa produzir frutos. E Jesus disse, em João capítulo 15, para quem quiser conferir, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Aquele ramo que está ligado a mim, que produz fruto, esse o pai limpa para que produza mais uvas ainda. Mas aquele ramo que estando em mim não produz fruto nenhum será cortado e lançado no fogo. São palavras do Senhor Jesus, do dono dessa igreja, do dono da minha vida e da sua. Se você não tem produzido, dobre-se diante do Senhor, ore e peça perdão. Se você não tem produzido, converta-se ao Senhor, você que não serve o Senhor ainda, porque o Senhor é grande em misericórdia e vai cuidar da sua vida. Convidar a igreja a ficar de pé para nós fazermos uma oração.